paz do nosso Senhor Jesus seja com cada um de nossos irmãos, os ouvintes que estão sintonizados e ligados com a Rádio Web Nova Vida. No Salmo 37, Davi dizia: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva, e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faze o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor e te concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. E ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor, espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Deixa a ira e abandona o furor. Não te indignes de forma alguma para fazer o mal, porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Pois ainda um pouco, e o ímpio não existirá. Olharás para o seu lugar e não aparecerá. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Amém? Glória a Deus. Nós vemos aqui Davi fazendo menção dos ímpios, dos que praticavam a iniquidade, dos malfeitores, dizendo: não tenhas invejas dos que praticam a iniquidade. E hoje o cristão deve estar na presença de Deus, não tendo inveja da prosperidade do homem, do ímpio, dos caminhos que eles estão a seguir, se estão prosperando nos seus próprios caminhos, mas nós temos que colocar nossa confiança no Senhor. Um monte de gente hoje em dia prospera com mãos enganosas, com a falsidade, levando vantagem sobre o outro, mas a palavra diz assim: porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. E nós vemos que aqueles que praticam a iniquidade, que fazem o mal, eles são consumidos. Não dura muito a vida daquele que faz o mal, ainda que ele possa viver bastante, também os seus fins é a perdição. E o Senhor diz para nós: confia no Senhor e faz o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor e te concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. O Senhor nos diz para nós nos agradarmos no Senhor, agradarmos em Deus. Deleitar é se agradar em Deus, é ter prazer em estar na presença de Deus, porque Ele concederá os desejos do teu coração. Ele satisfará aquilo que, sim, é da nossa vontade, que não nos aparte da sua presença. A palavra do Senhor diz que tudo aquilo que nós pedirmos, segundo a vontade de Deus, nós o receberemos. Nós vemos que as pessoas pedem para Deus, mas não recebem porque, como diz a palavra lá em Tiago, que elas pedem mal. O homem, muitas vezes, não sabe o que pedir, não sabe como pedir. Ele entra na presença de Deus com sua lista, como se fosse lista de compra, fazendo seus pedidos, colocando lá tudo diante de Deus, lançando tudo na face de Deus. Senhor, eu quero isso. E começam a exigir de Deus, começam a pedir de Deus, sem saber o que pedem, para qual fim, qual propósito. E quando terminam suas orações, suas repetições, porque muitos só sabem pegar a listinha e chegar diante de Deus e todo dia a mesma coisa. E eles não sabem nem o que pedem. Chega no fim da oração, não sabe nem o que orou de tanta coisa que pediu. Não reteve aquilo, não reteve em seu coração aquilo que ele estava precisando, sua necessidade. E eles não recebem porque pedem mal. E aqui Davi dizia: confia no Senhor e faz o bem. Em primeiro lugar, nós temos que confiar em Deus. Nós temos que ter atos, ações, práticas de justiça, fazer o bem. Ainda que as pessoas não se importem
com as outras. Não se importem em fazer o bem, em praticar a justiça. O Senhor nos diz, Jesus disse: fazei aos homens aquilo que vós quereis que eles vos façam. E é o que o Senhor nos diz, é o que o Senhor nos chama a atenção. Nós temos que fazer o bem. Nós temos que fazer o bem sem olhar a quem, sem medir esforços. E é o que o Senhor dizia: e habitarás, se assim verdadeiramente andar. Nós habitaremos na terra e verdadeiramente seremos alimentados com os frutos da justiça, com os frutos dignos que devemos receber. As pessoas querem receber apenas frutos pela recompensa dos seus trabalhos materialmente, mas nós também temos que receber os frutos, sermos alimentados pela palavra de Deus, por Deus, porque nós não somos alimentados apenas de comida e bebida, não é apenas isso que sacia a nossa alma. Quantos não tem aí se alimentado, tem o que comer, tem o que beber, tem o que vestir, mas dentro da sua alma eles estão arruinados, estão destruídos, estão tristes, estão depressivos, estão angustiados, irados. Davi dizia: deixa a ira, abandona o furor, não te indignes de forma alguma para fazer o mal, porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. O Senhor disse para nós mudarmos, para nós deixarmos a ira, deixarmos o sentimento que ficam dentro de nós de lado, para darmos lugar a Deus. O Senhor nos diz para nós não darmos lugar ao diabo. Em Efésios 4, versículo 30, não deis lugar ao diabo. Lá em Tiago 4:7, o Senhor dizia: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. O Senhor chama a nossa atenção para nós não darmos lugar ao diabo, não darmos vazão ao inimigo, porque o diabo está ao nosso redor. E até Pedro na sua carta dizia que o diabo, nosso adversário, está como um leão procurando a quem possa tragar, procurando uma brecha onde ele possa atuar. Mas o Senhor, ele nos chama a atenção. Ele diz: não deis lugar ao diabo. Ele diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Sujeitai-vos a Deus. O Senhor nos chama a primeira atenção para nós nos sujeitarmos a Deus. Se sujeitar a Deus é estar de acordo, é estar segundo a vontade de Deus e não segundo a nossa vontade. É estar na presença de Deus, se rendendo ao Senhor, se rendendo aos mandamentos de Deus, à vontade de Deus, aquilo que o Senhor já tem nos ensinado, para que não ficamos mais na concordância do mundo, das coisas erradas. Como é que podemos querer mandar o mal sair, resistir ao diabo, se não largamos o pecado, se não largamos o erro, se não largamos este mundo, se apenas vivemos em concordância com o mundo? Mas o Senhor diz que aquele que está em amizade com o mundo, este não pode ser amigo de Deus. Lá em Tiago, capítulo 4, a palavra é fiel. E o Senhor nos diz, para que possamos aprender, possamos ter vida, possamos achar vida diante de Deus. Tiago, capítulo 4, o Senhor dizia, a partir do versículo 2, cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos, e nada podeis alcançar, combateis e guerreais, e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal para o gastardes em vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidais vós que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes? Antes ele dá maior graça. Portanto diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se achegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. A palavra de Deus, ela é clara,
se nós atentarmos, se nós ouvirmos, como que anda o cristão, o crente nos dias de hoje? As pessoas andam cobiçando as coisas. Elas cobiçam e nada têm, porque os olhos delas estão presas apenas nas coisas deste mundo, onde elas querem ter. As pessoas falam, se eu tivesse isso eu faria tal coisa, se eu tivesse aquilo. Muitos querem ter até para se mostrar para os outros, mostrar o que ela tem, a posse dela, de como ela é melhor, de como ela conseguiu, para dizer diante das pessoas, eu recebi isso porque Deus é comigo, tá vendo? Deus é na minha vida, olha o que eu recebi. Mas o Senhor diz, cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos, e nada podeis alcançar, combateis e guerreais, e nada tendes, porque não pedis, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites, em vossos prazeres. E o Senhor nos chama a atenção para mudarmos o nosso pensamento, mudarmos a nossa forma de pensar, para parar de nos preocuparmos apenas conosco mesmo, consigo mesmo, mas olhar sim para a obra de Deus, olhar sim para o Evangelho, para o reino de Deus. O Senhor nos chama para nós levantarmos as nossas vidas como um templo, como um tabernáculo. Quando chegou o fim do cativeiro do povo, passados já os 70 anos, Neemias se levantou em intercessão ao povo também. Assim como se levantou Daniel, como se levantou Ageu, como se levantou Esdras, como aqueles homens se dedicaram para reconstruir o templo de Jerusalém. Neemias, ele começou a interceder, a orar, a jejuar, e até apareceu diante do rei, pois ele era copeiro do rei, desfalecido, triste, e o rei, olhando seu semblante, falou: Neemias, eu nunca te vi assim, o que você tem? E ele disse: como é que eu posso ficar feliz, sendo que o meu povo, a minha nação está destruída, o templo do meu Deus está destruído? E naquele momento, o rei Artaxerxes, ele mandou sim, deu autoridade, deu poder, para que Neemias fosse e reconstruísse, e ainda aquilo que ele precisasse, teria em mãos, porque ele intercedeu. E nós vemos que não foi apenas isso que aconteceu. Naquele momento Neemias orou e já estava todas as bênçãos na mão dele, não. Nós vemos a palavra de Deus, que Neemias, quando começou a reconstruir o templo, os muros que estavam caídos primeiramente de Jerusalém, se levantou Sanbalate e Tobias, querendo impedir, estavam caçoando deles, dizendo: até virar uma raposa e vai derrubar esses muros que estão fazendo, esta obra aí não é nada, querendo caçoar, querendo parar a obra. Mas eles não se intimidaram, eles não olharam a circunstância, não olharam a adversidade, não olharam ainda que aqueles homens o queriam matar, queriam exterminar aquele povo, mas eles ficaram firmes, porque eles sabiam que eles tinham uma obra a cumprir. Eles sabiam e eles estavam determinados que eles tinham que reconstruir o templo de Deus, para que eles pudessem estar em comunhão com Deus novamente, para que eles pudessem estar ouvindo a palavra, para que eles pudessem estar se dedicando ao Senhor. E é o que o Senhor também nos chama nesta noite, para estarmos edificando a nossa alma, edificando a nossa vida, como um templo, como um tabernáculo, para que possamos fazer e ser moradas do Espírito Santo. A palavra diz que nós somos templos. O Senhor não habita mais em tendas ou em tabernáculos feitos por mãos humanas, mas Ele habita dentro de nós. O Deus, o Espírito Santo, Todo-Poderoso, está conosco, está fazendo morada em nós, quer ter liberdade nas nossas vidas. Mas nós vemos que as coisas do mundo, nós vemos que o diabo, nosso inimigo, nosso adversário, ele quer parar assim a obra de Deus de ser terminada, de ser finalizada, findada nas nossas vidas. E ele luta, ele se levanta, ele lança assim artimanhas e vai tentando lutar, vai lançando tentações de todos os modos para tentar parar.
Mas aqui, se nós formos lá no livro de Neemias, capítulo 4, versículo 9, Neemias disse assim: depois de ter recebido a afronta de Sanbalat e Tobias, ele se colocou na presença de Deus e orou. E ele disse no versículo 9: porém, nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles de dia e de noite por causa deles. No versículo 16, Neemias disse: e sucedeu que, desde aquele dia, metade dos meus servos trabalhava na obra, e metade deles tinham as lanças, os escudos, os arcos e as couraças, e os líderes estavam por detrás de toda a casa de Judá, os que edificavam o muro, os que traziam as cargas e os que carregavam, cada um com uma das mãos fazia a obra, e na outra tinha as armas. E os edificadores, cada um trazia sua espada cingida aos lombos, e edificavam, e o que tocava a trombeta estava junto comigo. Nós vemos que aqueles homens, eles se engajaram, se empenharam na obra, naquilo que eles tinham que fazer para restaurar, reconstruir o templo. E eles se dedicaram. Ainda que eles estavam sofrendo perseguição, ainda que o inimigo, o seu adversário, estava tentando matá-los, eles falaram: não, nós não vamos nos render, não. Vamos aqui nos empenhar. Se tem que pegar a espada, vamos estar com uma mão na espada, vamos estar com uma outra mão na obra, para que possa ser restaurado o templo, restaurado sim, para que a presença de Deus venha ser ainda no nosso meio, venha habitar, para que Deus possa estar falando com o seu povo. E também nas nossas vidas, nós temos que nos levantar, nós não podemos ficar caindo, nós não podemos ficar olhando as circunstâncias, a situação, deixando o inimigo vir nos abater, ainda que eles falaram para Neemias. Então disse Judá, no versículo 10, já desfaleceram as forças dos carregadores, e o pó é muito, e nós não poderemos edificar o muro. Eles pararam e falaram: as forças acabaram, o povo começou a desfalecer, mas Neemias entrou em oração. Aquele povo ainda entrou em oração, porque não era a força deles, era o poder de Deus. Ainda que a nossa força, ainda que nós possamos estar nos desfalecendo neste mundo, desfalecendo sim, acabando as nossas forças, não tendo mais saída, nós temos que buscar nossa força no Senhor, nós temos que estar buscando sim, porque foi o que Neemias fez. Esdras também. Quando Esdras estava com o povo, eles estavam juntos, reconstruindo o templo. Esdras 5:1. E os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém. Em nome do Deus de Israel lhes profetizaram. Então se levantaram Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesuá, filho de Josadaque, e começaram a edificar a casa de Deus que está em Jerusalém, e com eles os profetas de Deus que o ajudavam. Naquele tempo vieram a eles Tatenai, governador da além do rio, e Setar-Bozenai, e os seus companheiros, e disseram-lhes assim: quem vos deu ordem para reedificardes esta casa e restaurardes este muro? Eles tentaram parar de todas as formas. Eles não aceitavam que a obra do Senhor fosse feita, e eles estavam tentando parar. Aí relataram tudo ao rei Dario, tentando falar: ó rei, você está vendo, você está sabendo o que eles estão fazendo? Eles estão reedificando. E eles não deram nome quando a gente perguntou: em nome de quem vocês estão fazendo isso? Mas eles falaram que eles estavam fazendo o mandado do rei Ciro, que deu ordem que se reconstruísse, restabelecesse a casa de Deus, o templo do Senhor. E eles falaram: ó rei, vai lá na casa real, vê se realmente tudo isso que eles disseram é verdadeiro. E o rei foi. E quando ele foi, quando ele mandou buscar nos tesouros da casa do rei, ele viu, encontrou o que estava escrito num memorial, dizendo que era para ser reconstruído o templo de Deus, restabelecido sim a casa de Deus. E ainda Dario deu ordens, dispensou
a eles tudo o que eles precisassem. E nós vemos que na obra de Deus não é apenas vitória que nós temos, não é apenas momentos que nós vamos olhar que vai tudo bem, não. Não é porque nós estamos buscando a Deus que nós vamos encontrar apenas bonança nas nossas vidas, mas tem adversidade. Nós passamos por lutas, nós passamos por dificuldades, por momentos difíceis, a qual nós temos que nos empenhar, nós temos que buscar a presença de Deus. Nós não podemos ficar conformados com a situação, conformados com o inimigo, conformados com as vozes que dizem que não vai dar, que não vai conseguir, o que você está fazendo? Mas nós temos que dar ouvido à voz do Senhor. Nós temos que dar ouvido à voz de Deus. Como naquele tempo, um edito real não podia ser revogado, mas eles tinham que cumprir. E a palavra de Deus não pode ser revogada. A última palavra, ela tem que sair da boca de Deus, não da dos homens. A última palavra é de Deus para as nossas vidas. Nós não podemos aceitar, nos conformar com a situação na qual nos encontramos, mas temos que nos levantar. Neemias se levantou, Esdras se levantou, Ageu se levantou, Zorobabel se levantou. Aqueles homens estavam empenhados, engajados na obra, para que eles pudessem estar novamente na presença de Deus, pudessem estar trazendo o povo de volta para Deus. Porque eles disseram, o povo pecou, o povo andou desgarrado. Este templo foi destruído por causa da desobediência do povo. Mas eles falaram, Senhor, nós voltaremos para Ti. Volta para o Senhor. Estabelece a tua vida como um templo, um tabernáculo vivo para Deus. Não fica apenas olhando as circunstâncias, reclamando, aceitando o que as pessoas dizem, que não vai conseguir, não vai para frente. Mas se esforça, entra na presença de Deus, como Neemias colocou sua vida na presença de Deus. Ainda que ele era copeiro do rei, ele tinha um ótimo salário, porque ele experimentava tudo. Ele tinha sim uma vida próspera, que não precisava se preocupar, porque ele era uma pessoa de confiança do rei. Porque tudo que era servido ao rei tinha que passar pelo copeiro para experimentar, para que se houvesse algum tipo de veneno, o rei não fosse envenenado, mas o copeiro estaria acabando sofrendo dano, né? E o copeiro era uma pessoa de confiança do rei. Ou seja, nós vemos que homens dispuseram da sua vida, dos seus cargos, para que pudessem trazer o povo de volta à presença de Deus, pudessem estabelecer o contato entre o homem e Deus. E nós também temos esse dever nos dias de hoje. O Senhor nos chama para estarmos estabelecendo sim a nossa vida de volta para Deus, porque o sacrifício já foi feito, o véu foi rasgado. Hoje temos livre acesso para entrarmos na presença de Deus. Aqueles homens antigamente, os sacerdotes, só podiam entrar dentro do templo os sacerdotes, e se chegar os santos dos santos, onde ficava a arca da aliança, aqueles que estavam totalmente purificados, sem mancha alguma. Só eles poderiam entrar assim na presença de Deus. E se tivesse algum pecado, eles eram fulminados na hora. E hoje não tem mais véu. Não tem mais o véu que nos separa da presença de Deus. Basta apenas nós rasgarmos o nosso coração, nós nos dedicarmos, nós pararmos com o nosso eu, de ficarmos dodói, apenas olhando para nós mesmos, reclamar de nós mesmos. Senhor, a minha vida não está boa, a minha vida não vai para frente, a minha vida é isso. Mas olharmos e vermos que, da mesma maneira que às vezes padecemos, muitos estão padecendo por causa do Evangelho, muitos estão padecendo por causa da palavra de Deus, e temos que nos engajar, para que possamos primeiramente estabelecer em nós uma aliança com Deus. Temos sim essa perpétua aliança com Deus em nós, que foi feita já através de Jesus Cristo, para que possamos ser tabernáculos do Espírito Santo, tabernáculos vivos, não feitos por mãos humanas, mas sermos morada de Deus, sermos a casa favorita do Senhor, dizer: Senhor, faz de mim a tua morada, faz em mim, encontre em mim a tua casa favorita, para que possamos ser assim, homens e mulheres de Deus, estarmos dedicados, nos empenhando para a obra que o Senhor já nos designou. Ele disse
não foste vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi e vos nomeei para que vades e deis frutos. O Senhor nos nomeou, o Senhor nos chama para termos um momento de intimidade, de comunhão com Ele. O Senhor nos fala, ainda que venham as lutas, olha para mim. O Senhor nos diz, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Nós vemos a palavra de Deus sendo fiel. Nós vemos Eliseu, um profeta de Deus, que estava assim na presença de Deus em todo o tempo, o sucessor de Elias, que certa manhã despertou o seu servo e saiu para fora da cidade e viu a cidade rodeada dos seus inimigos, a qual buscavam a Eliseu. E naquele momento o seu servo chegou para Eliseu e falou: ai, meu senhor, que faremos agora? Mas Eliseu falou: maior são aqueles que estão conosco, maior são aqueles que estão conosco da parte de Deus do que os que estão lá fora. Falou: Senhor, abre os olhos deste moço, deste meu servo. E quando ele abriu os seus olhos, ele viu carruagens de fogo ao derredor daquela cidade, o poder de Deus. E nós às vezes ficamos preocupados com as circunstâncias, o coração do homem já estremece, já se enche de temor por causa de alguma situação. Mas nós não temos que olhar para a circunstância, para a adversidade, temos que olhar para o tamanho do nosso Deus. Nós temos que olhar, sim, porque nós temos um Deus grande. Nós não podemos olhar diante de Deus e falar: Senhor, eu tenho um grande problema. Mas nós temos que olhar para o nosso problema e falar: problema, eu tenho um grande Deus, um Deus do impossível, que faz sim o impossível para nós, e o Senhor fará o impossível. O Senhor disse, a palavra diz: confia no Senhor e faz o bem, e habitarás na terra, e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor, e te concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. Amém? Entrega o teu caminho ao Senhor. Às vezes as pessoas, elas querem ser donas dos seus caminhos, querem guiar suas vidas, querem planejar, mas o homem pode fazer planos, mas é o Senhor que guia os seus passos. Por isso o Senhor diz, o salmista dizia: entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. O Senhor fará sim a obra na sua vida, o Senhor irá trabalhar na sua vida, mas confia nele, se entrega a ele, deixa o Senhor ser o teu pastor, o guia da tua vida, para que tudo te suceda bem. Amém? Glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, te louvamos e te agradecemos, Senhor, por esta palavra que o Senhor tem falado para as nossas vidas, Senhor, nos despertando, Senhor, no dia de hoje, Senhor, para não ficarmos olhando as circunstâncias, Senhor, para que nós não ficamos olhando a adversidade, não ficarmos olhando os nossos problemas, Senhor, não ficarmos olhando o inimigo tentando barrar as nossas vidas, Senhor, mas o Senhor nos dá força, meu Pai, para prosseguir, meu Pai. É o Senhor que dá força, meu Pai, assim como o Senhor foi com os nossos irmãos de fé, meu Pai, como o Senhor foi, Senhor, na tua palavra, Senhor, e ficou tudo, Senhor, para testemunha a nós, Senhor, e nós nos dias de hoje, Senhor, nos fortalecemos pela tua palavra, meu Pai, nos fortalecemos, Senhor, através dos atos de fé dos nossos irmãos, Senhor, meu Pai, qual deram sua vida, Senhor, para que a tua palavra, Senhor, chegasse até nós nos dias de hoje, meu Pai. Vai fortalecendo a cada ouvinte, meu Pai, vai fortalecendo a cada irmão, meu Pai, dando força, Senhor, para que eles possam se chegar à tua presença, meu Pai, para que eles não fiquem mais inibidos, Senhor, com a afronta do inimigo, com a afronta do adversário, meu Pai, mas para que eles tenham ousadia, meu Pai, ousadia e autoridade na tua presença, meu Pai, para estarem te buscando, meu Pai, para estarem proclamando e professando, Senhor, a fé, Senhor, em ti, meu Pai. Vai fortalecendo a cada coração, meu Pai, vai fortalecendo a força do teu povo, meu Pai, deste povo que se chama pelo teu nome, meu Pai. Vai enchendo este povo com teu poder, com a tua unção, meu Pai, com tua glória, Senhor, derramando o avivamento sobre, Senhor, a tua
tua igreja, meu Pai. Aviva a tua obra, Senhor. Abacuque orava, Senhor, dizia: aviva a tua obra, Senhor. Aviva, Senhor, a cada ouvinte, Senhor. Aviva, Senhor, nesta hora, Senhor, a cada um, meu Pai. Ainda, Senhor, que as chamas estavam apagadas, meu Pai. Sopra, Senhor, sopra, Senhor, sopra, Senhor, com os teus ventos, meu Pai. Acendendo essa chama, Senhor, em cada coração, meu Pai. Acendendo essa chama, Senhor, dessas brasas que estavam, Senhor, a se apagar, meu Pai. Mas faz brilhar, faz resplandecer, meu Pai. Essa chama, Senhor, este primeiro amor, Senhor, nos corações, meu Pai. Ó, Senhor, vai fortalecendo, Senhor, cada um, meu Pai. Abrindo, Senhor, as janelas do céu. Abrindo, Senhor, as janelas, Senhor. Abrindo as portas, Senhor. Abrindo a porta para que a palavra seja também apregoada, meu Pai. Apregoada entre as nações, entre os gentios, meu Pai. Entre aqueles que necessitam ouvir, Senhor, da Tua palavra, Senhor. Vai tocando os corações, Senhor. Quebrando, Senhor, as forças. Quebrando as resistências, Senhor. Quebrando, Senhor, todo mal, todo jugo, Senhor. Toda opressão de sobre esse Teu povo, meu Pai. Ó, Senhor, vai tocando, Senhor, os que estavam enfermos, Senhor. Esses que estavam no leito, meu Pai. Esses que estão com dores, meu Pai. Esses que estão passando mal, Senhor. Vai tocando nesta hora, Senhor. Repreendendo todo este mal, Senhor. Repreendendo toda essa enfermidade. Que cesse agora toda a febre, toda a enfermidade, todo mal. Nós repreendemos agora em nome de Jesus. Te ordenamos que todo mal saia agora. Em nome de Jesus. Ó, Pai, nós te louvamos nesta hora, Senhor. Te agradecemos, Senhor, por esta palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Ficamos por aqui e que o poder de Deus venha estar operando nas vossas vidas, porque é o poder de Deus que opera em nós todas as coisas. Basta apenas confiarmos e nos entregarmos ao Senhor. Amém. Que a paz do nosso Senhor Jesus seja com cada ouvinte, com cada irmão, para a glória de Deus. Amém.